you get to hear me now. Bom dia, pessoal. Então vamos para a correção da lista de atividades 2 do exercício 1 ao número 10. O que é ponto material? Bom, então ponto material, como a gente viu na videoaula, nada mais é que um corpo qualquer, de qualquer tamanho ou forma, que representa um objeto independente de sua dimensão. O que é a sua dimensão? O seu tamanho. O 2. Quando podemos dizer que um corpo está em movimento? A gente pode dizer que um corpo está em movimento quando sua posição varia, muda de acordo com o referencial adotado. 3. A forma da trajetória de uma partícula depende do referencial? Dê um exemplo. Sim, ela depende do referencial. Ela depende, na verdade, do ponto de vista adotado, ou seja, essa forma da trajetória da partícula, ela depende obrigatoriamente do referencial. Eu vou pegar o exemplo aqui, então, de um piloto, na verdade, ele deixando cair um objeto. Então, aqui vamos supor que esteja um objeto e o objeto vai cair em direção a uma pessoa que está aqui na Terra. A pessoa que está aqui no avião, o piloto, ele vê o objeto retilíneo caindo até a direção dessa pessoa que está aqui. Agora, a pessoa que está embaixo, no momento que o avião está andando, ela vê o objeto cair curvilíneo. Por quê, pessoal? Depende do referencial adotado. Então, para o piloto que está aqui em cima no avião, vê o objeto se desprender retilíneo. E a pessoa que está embaixo, parada, vê o objeto cair curvilíneo, porque o avião está andando, certo? Número 4. O livro que está sobre a sua mesa pode estar em movimento? Sim. Por quê? Depende do referencial adotado. Por exemplo, em relação à mesa, o livro está parado, está repouso. Mas em relação ao sol, o livro está em movimento. 5. A 5 pergunta a trajetória e pede para desenhar. Nós temos ali duas situações. Uma pessoa que está dentro do barco, que é a pessoa X, e a pessoa fora do barco, a pessoa Y. E tem um parafuso aqui em cima. Então o barco começa a andar com velocidade constante. O que quer dizer com velocidade constante? Sempre a mesma velocidade. E o parafuso se desprende. O que ele se desprende? Ele cai. Então nós vamos ter dois tipos de trajetória. Olha só. Para a pessoa que está dentro do barco, vê o parafuso cair retilíneo. E para a pessoa que está fora do barco, quando o barco começa a andar, vê o parafuso cair curvilíneo. Então, o observador X, retilíneo, e o observador Y, curvilíneo, certo? 6. Dizemos que os conceitos de movimento e repouso são relativos. O que é relativos? Depende do sistema adotado, de referência. Questão 1. Um corpo parado em relação a um referencial pode estar em movimento em relação a outro referencial? Sim, depende do referencial adotado. Então, a 1 é correta. 2. Um livro colocado sobre a mesa está em repouso absoluto? Não, que a gente acabou de ver, não está em repouso total. Ele pode estar em movimento em relação ao sol. 3. Em relação ao edifício, o elevador estacionado no 3º andar está em repouso? Porém, em relação ao sol, o mesmo elevador se encontra em movimento. Correto. Então, a 6 é a 1 e a 3. 7. O que é deslocamento escalar? Como a gente viu, deslocamento escalar é a variação da posição final menos a posição inicial. 8. Pergunta o deslocamento escalar de 0 a 2 segundos. Então, observe, em 0 segundos, um objeto se encontra na posição menos 2. Em 2 segundos, um objeto se encontra na posição 10 metros. A pergunta é, qual é o deslocamento daqui até o 10? Então, se a gente analisar, nós temos uma reta aqui, reta dos números inteiros. Temos o menos 2, o 0 e o 10. Quantos passos eu vou dar daqui até aqui para chegar? 2. E daqui até aqui mais 10. Então, o deslocamento é 12 metros.
Outra forma de fazer é o seguinte, pegar a posição final, que é 10, menos a posição inicial, que é menos 2. Jogo de sinal, menos com menos, mais. Então, o deslocamento é 12 metros. Vamos para B. Qual é o deslocamento agora de 4 segundos? Olha só. 4 segundos ele se encontra na posição 22 metros. E depois 9 segundos, que se encontra na posição 52 metros. A pergunta é, quanto que ele se deslocou daqui até aqui? Então, é 52 menos 22. Resposta, 30 metros. Número 9. Letra A. Pergunta. O deslocamento escalar do ciclista. Então, aqui nós temos o ciclista que ele vai de A para C e depois volta para B. Tá? Então, pergunta. O deslocamento escalar é a posição final menos a inicial. A final é 50 e a inicial é menos 100. Então, 50 mais 100, 150 metros. Eu vou redesenhar a trajetória aqui. Menos 100 e menos 50. Então, observam que do menos 100... desculpa. Deixa eu ver uma coisa. Não, tá certo. Aqui 50. Então, olha só, do menos 100 até os 50, ele vai andar 150, porque temos o zero aqui. Imagina que vocês estivessem dando passo. Então, do menos 100 até o zero, vocês deram 100 passos. E do zero até os 50, mais 50 passos. Total, 150. Letra B. A distância percorrida. Então, a distância percorrida seria isso daqui. Ele saiu do menos 100, foi para o 100 e voltou para o 50. Então, olha só, do menos 100 até o 100, ele andou quanto? 200. Por quê, professor? Porque observam que eu falei que tem o zero aqui no meio. Então, dá 100 passos mais 100, 200. Mais, do 100 até os 50, dá mais 50 passos. Então, ele andou 250 metros. 10 e último. Pergunta, qual a posição inicial? Uma pessoa vai do ponto A para o ponto C e depois volta para o D. Então, a posição inicial é menos 40 metros. E a posição final é menos 120 metros. Letra B. Deslocamento. O deslocamento é a posição final menos a inicial. Então, a final é menos 120. E a inicial é menos 40. Então, aqui nós vamos ter um jogo de sinal, menos com menos mais, e menos 120 mais 40 é 80 metros. Lembra que o professor explicou que o deslocamento ele não pode ser negativo, eles têm que estar em módulo. Então, a resposta é 80 metros é o deslocamento, certo? Letra C e último. Quantos metros essa pessoa percorreu? Então, observe. Aqui, ó. Ela saiu do A, o ponto A está aqui, foi para o ponto C, que o ponto C está aqui, e voltou para o ponto D. Então, vamos analisar. Do menos 40, aqui eu esqueci de botar 80. Do menos 40 até 80, ela andou 120 metros. Por quê? Lembra que tem o zero, então ela deu 40 passos mais 80, 120. Mais, e do 80 para o 120 ela andou 200. Por quê? Lembra que ela andou 80 e do 0 até o 120 mais 120. Então 80 mais 120, 200. Ao todo, a distância percorrida por essa pessoa é 320 metros. Certo, pessoal?